Olá, eu me chamo Roberta Costa, sou discente do curso de História da Unirio e esse vídeo é referente à primeira avaliação da disciplina de História e Documento. Para ele, eu escolhi trabalhar com a temática das fontes iconográficas e vou estar apresentando o artigo da historiadora Mariana Moase, que analisa as fotografias de Mark Ferres nas fazendas cafeiras do Vale da Paraíba entre os anos de 1882 e 1885. Num primeiro momento, eu acho válido refletirmos um pouco sobre o trabalho da iconografia como fonte histórica. Quando observamos uma pintura ou uma fotografia, podemos achar por vezes que ela é só uma representação de um determinado momento. Mas não, esse material possui inúmeras significâncias e vai muito além de uma mera descrição. Nós podemos começar refletindo, por exemplo, no contexto que aquele material foi produzido, qual sua intencionalidade, por quem foi produzido, e também se é uma pessoa que encomenda a obra e que quer transmitir uma mensagem, a sua circulação e, por último, o que esse material pode trazer para além do seu espaço de figuração. Apesar das diversas questões que a fotografia pode nos trazer, até inícios do século XX, ela foi tratada como um documento de segunda categoria e era utilizada apenas como um aparato para reforçar uma tese já elaborada, ou seja, o seu uso não era para suscitar questões, e sim para reafirmar algo já defendido. Mas esse cenário vem se transformando pouco a pouco, principalmente por conta da influência da Escola dos Análises, que ampliou a concepção do que poderia ser uma fonte documental. E hoje nós podemos encontrar trabalhos que as têm como base fundamental, como é esse da Mariana Moase. Bom, partindo para o artigo, eu gostaria de enfatizar que, logo no início, a historiadora traz a seguinte questão: por que o Ferres produz uma série tão extensa de fotografias que retratam os plantations escravistas, justamente num período em que esse sistema entrava em declínio? Ele foi convidado para realizar esse trabalho pelo Centro da Lavoura e do Comércio, que era uma associação fundada por grandes produtores de café do Sudeste brasileiro. Foi a CLC que financiou a composição do pavilhão brasileiro nas exposições internacionais, já que desde 1878, por conta da Guerra do Paraguai, o Império tinha cortado orçamentos que custeavam essas exposições. Esses grupos senhoriais tinham por objetivo conquistar novos mercados, divulgando a qualidade do produto local internacionalmente, e as fotografias do Ferres eram mais uma ferramenta para isso. Quanto ao fotógrafo, para ele realizar tal projeto seria interessante financeiramente, além de lhe render reconhecimento profissional e oportunidade de receber prêmios de fotografia. No seu artigo, a Mariana defende que o Ferres criou em suas fotografias uma harmonia entre a paisagem e a civilização, se distanciando dos conflitos sociais instaurados naquele sistema. Ela defende que o lugar de enunciação da mensagem fotográfica de Ferres era o mundo dos grandes proprietários escravistas, que vivia entre a nostalgia de um passado em que a escravidão era um sistema incontestável do ponto de vista econômico e humanitário. O conjunto produzido valorizava os complexos cafeeiros como espaços modernos, enquanto camuflava a violência presente nesse sistema. O Ferres construiu imagens de uma escravidão sem coerção. Ele camuflou as marcas de violência sofridas por aqueles sujeitos para fora do seu espaço de figuração. A gente não consegue enxergar nenhum objeto que remete à tortura nas fotografias do Ferres. Dessa forma, a Mariana argumenta que se construiu um mundo fora do mundo, onde os escravos apareciam desprovidos dos signos de sua escravização e das formas de resistência a ela. Aqui podemos observar algumas dessas fotografias, e nessa, por exemplo, é perceptível a fusão que o escravizado faz com o ambiente. É como se eles tornassem um único elemento, né? Esses são os escravos na colheita, e aqui nós podemos ver que é uma imagem construída por diversos elementos. O enquadramento que o Ferres fez, a pose dos escravos, as vestes, porque possivelmente esses sujeitos vestiram das suas melhores roupas para posar para essas imagens. Tudo isso era fundamental para a obtenção de resultados positivos na exposição. A imensidão das construções valorizava a capacidade produtiva, tecnológica e expansionista desses locais. Essas imagens apontavam a monumentalidade das construções e das novas tecnologias, alavancando o Brasil como um país exportador, o que o inseria no mundo capitalista moderno. E para concluir, eu retorno à questão central. Por que produzir uma série de fotografias num período em que o fim da escravidão já estava anunciado?
Primeiro, para exposição, claro, porque a CLC tinha interesse de expandir os negócios cafeeiros, mas além disso, esse documento monumentalizava a escravidão, guardando aquele sistema na memória como algo harmônico, longe de todo o conflito que estava acontecendo no período retratado. Portanto, podemos dizer que essas imagens fizeram parte da construção de um discurso senhorial contrário às rupturas da organização social. Elas expressam um olhar criado a partir do mundo branco. E, sobretudo, nós podemos dizer que essas imagens cumpriram com sua função política de representar a escravidão como um trabalho ordenado, pacífico e grandioso, além de trazer a imagem de modernidade ao país. Pelo tempo limitado, não foi possível abarcar todos os pontos da pesquisa, mas a referência está aqui para caso queira aprofundar um pouco mais nesse artigo da Mariana Moazzi.